Bem, amigos, no segundo bloco do programa de Cidadania, estamos recebendo o Dr. Guilherme da Costa Manso Vasconcelos, ele que já esteve no nosso programa, é juiz titular da primeira vara da família de São Vicente, atualmente também acumula o cargo de diretor do Fórum de São Vicente. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, Excelência. Boa noite, é sempre um prazer retornar ao seu programa. Perfeito. Dr. Guilherme, eu já falar um pouquinho das dúvidas com relação a alimentos, investigação de paternidade, conciliação. Acho que é importante você assistir esse programa. Sempre a gente tem alguma coisa na família com relação a esse tipo de problema, seja num divórcio, separação, alimentos. Para da família, acho que afeta a todas as pessoas da sociedade, não é isso? A todos, indistintamente. Alguém sempre vai precisar De uma vara da família para alguma questão, seja por inventário do avô, do pai, da mãe, ou para alguma coisa relativa a casamento, separação, retificação de nome, alimentos, e são coisas que afetam a vida, o dia a dia das pessoas. Perfeito. Nós temos um quadro aqui que chama O Povo Pergunta, Excelência, e algumas vezes a gente tem na rua buscar as perguntas, como o senhor começou lá na TV primeiro, e outras agora tem a internet, né? Agora é mais fácil, vem para os e-mails, né? Então, as pessoas já vinham há bastante tempo sugerindo a questão de ações da família. Tem a pergunta aqui da Maria das Lourdes da Luz, de Guarujá. A pergunta dela é o seguinte: obrigado pela sua participação. Aí eu anotei aqui a pergunta dela. O filho tem direito a uma pensão maior durante as férias? E aí, doutor Guilherme? Durante as férias, não exatamente. Costuma-se estipular a pensão num valor fixo durante o ano, geralmente englobando o 13º salário. E parece que o senhor tinha comentado que seria férias escolares. Férias escolares também, aí eu completei a pergunta da nossa participante aqui. E em virtude da questão do lazer ou da compra de material escolar? Ela perguntou durante as férias, eu entendo que a pergunta dela foi em questão do lazer. Eu que emendei nos bastidores perguntando ao doutor Guilherme com relação à questão escolar, né? Material escolar que vai chegar daqui a pouco, uniforme. Se tem alguma coisa que possa já ficar estipulada? Regra específica, não. O que se costuma é estabelecer um acordo entre as partes. Quem vai pagar as despesas escolares, geralmente deixa consignado que vai assumir, particularmente, essas despesas de material escolar e uniforme, que são maiores nos períodos de férias, justamente. Janeiro e julho, são quando as pessoas têm que comprar aquela lista de material de escola, que é uma despesa alta. Geralmente as partes já deixam meio consignado quem vai arcar com essa despesa, se totalmente um ou outro, ou vai se dividir isso entre o casal, o pai e a mãe. Como é que, pela sua experiência lá, como é que tem sido feita, Excelência? Normalmente o pai, hoje em dia tem até mães que pagam pensão, hoje em dia se normatizou isso, tanto pai como mãe, quem tiver melhores condições, às vezes, né, acaba ajudando. Quem fica com a responsabilidade de comprar o material, o pai, a mãe, ou fica o valor estipulado? O que o senhor acha mais conveniente? Quem paga a pensão é aquele que não tem a guarda do filho. Exatamente. Seja homem ou mulher, pai ou mãe, isso não importa o sexo. Importa é que se alguém tem a guarda, ele está sustentando diretamente a criança ou o adolescente. Quem não tem a guarda fica com a responsabilidade de pagar os alimentos, que a gente chama de pensão alimentícia. A regra básica, assim, o costume, o hábito tem sido fixar percentual sobre o ganho de quem paga a pensão, se é uma pessoa com vínculo empregatício assalariado, ou se não tem um vínculo com holerite, salário todo mês certinho, estabelece uma porcentagem sobre o salário mínimo, para ter um parâmetro, para a pessoa saber quanto vai pagar e aquele que recebe saber exatamente o quanto vai receber todo mês. E nesses acordos, costuma-se às vezes colocar, tem aumentado muito isso, uma cláusula específica, material de escola no começo do ano, quem vai arcar? Se é somente aquele que paga a pensão ou vai ser dividida essa despesa. Muito caso a caso. A gente sabe que as varas das famílias se especializaram, né, que nem no São Vicente, o doutor Guilherme chegou em 2007, foi o primeiro juiz, está lá até hoje como titular da vara especializada da família. E sempre fica aquela questão, né, as pessoas do leigo, até mesmo alguns advogados, né, os bacharéis, questão 30%, 30%. Essa não tem sido só a regra normal, depende da condição. Hoje em dia tem se fixado um pouco menos, um pouco mais, pode ser. Exato, não existe lei que estabeleça esse percentual. Às vezes os pais que vão pagar a pensão, não, eu pago o que a lei manda, que é 30%.
Não existe lei para fixar o percentual. Criou-se uma praxe baseada na jurisprudência de muitos anos atrás, de que num casal com um filho ou dois, o percentual de 30% corresponde à despesa que a criança daria para aquele que paga a pensão, o pai ou a mãe. Então criou-se uma praxe, mas que não é absoluto. Esse percentual pode variar muito, de acordo com o número de filhos, que pode aumentar. Eu já cheguei a fixar pensões de 60% para 3, 4 filhos. Mas o rapaz vezes, não tinha filho de outro relacionamento, né, Excelência? Eu tinha. 60% não. Tinha filhos só com a ex-mulher. No caso, 4 filhos, foi fixada uma pensão de 60% em um determinado caso. Há casos, ao contrário, em que a pensão é fixada em 10%, 15%, dependendo do padrão de vencimentos do pai ou da mãe e da quantidade de filhos que ele possa ter advindos de outro relacionamento. Então, tudo é muito variável caso a caso. Não existe uma lei específica estabelecendo o percentual. O senhor fala em 60%, quer dizer, um caso específico, quer dizer, analisado, com a condição. Quando se fala em 60%, os pais... É caso a caso, dependendo justamente da situação concreta das partes. Tá certo. Então, o senhor sabe que a audiência aumenta, o pessoal vai ficar apavorado pensando que vai ser preso. Doutor Guilherme, eu vou deixar para outro bloco a gente falar um pouquinho de conciliação, mas só para fazer uma introdução, vamos explicar ao nosso telespectador a diferença objetiva aí da questão da mediação para conciliação. Tem gente que ainda confunde isso, né? Chega na audiência, né? Sim. Conciliação é um ato que se dá em uma audiência, em que há a presença de um conciliador, geralmente é um voluntário do juízo, pode ser um bacharel em direito, um estudante, um advogado aposentado, ou mesmo um profissional de outra área, que esteja lá disposto a ser voluntário, conciliador. Ele faz um curso na Escola Paulista da Magistratura e se torna apto a ser conciliador. Ele vai presidir uma audiência, dirigir os trabalhos de uma audiência na fase de conciliação, que é um único ato, ou seja, as partes são ali colocadas e ele vai mediar uma discussão para se chegar a um acordo. Chega-se a um acordo, é reduzido a termo e o juiz homologa esse acordo para valer como sentença que institui uma obrigação entre as partes. Isso chama-se conciliação. A mediação é um processo mais complexo. A mediação é todo um procedimento que as pessoas às vezes confundem com terapia. A mediação na família, ela quase se parece com a terapia familiar, porque são várias sessões. As partes, numa determinada fase do processo, são convidadas pelo juiz ou pela psicóloga do fórum, que percebe ser o caso de mediação, elas são convidadas a submeter ao procedimento de mediação. O que é isso? O processo fica suspenso, as partes passam a frequentar sessões que podem ser semanais, quinzenais ou mensais, com um mediador que vai tentar discutir com as partes as questões que foram levadas e que motivaram as partes a estarem brigando ali daquela forma. E tentar, no final, chegar a um acordo. Mas é um processo que regra geral, leva 10, 12 ou 15 sessões. Estabelece uma praxe de 12 sessões. Perfeito. Findo isso, ou as partes voltam a discutir no processo, se não houve o acordo, ou procuram seus advogados para estabelecer um acordo. Vamos voltar a falar disso no próximo bloco, Excelência? Pode ser? Fazer um intervalinho? Vamos fazer um pequeno intervalo, doutor Guilherme, tomar água e vamos voltar com mais questões da vara da família. Não saia daí, voltamos já.